Relaxe e escute. Entre todos os mortais que ousaram cruzar limites proibidos, poucos foram tão próximos dos deuses e tão brutalmente punidos quanto Tantalo. Seu nome ainda hoje carrega o eco de um castigo que nunca termina, um sofrimento lento, silencioso e eterno. Tântalo não era um homem comum. Filho de Zeus, rei poderoso, ele caminhava entre os deuses como convidado. Sentava-se à mesa do Olimpo, ouvia segredos divinos, provava do néctar e da ambrosia, onde outros mortais só sonhavam. Tântalo era assíduo. E isso, aos poucos, plantou nele algo perigoso, a ilusão de igualdade. Ele começou a acreditar que os limites impostos aos homens não se aplicavam a si, que a proximidade com os deuses o tornava exceção, que o favor divino era permanente. E foi nesse estado não de ódio, mas de soberba que Tântalo cometeu o erro que definiria a sua eternidade. Há versões diferentes do que ele fez, todas graves e todas reveladoras. Em uma, Tântalo roubou néctar e ambrosia do Olimpo para oferecer aos mortais, profanando o que era exclusivo dos deuses. Em outra, revelou segredos divinos a homens comuns, quebrando o pacto do silêncio. Mas a mais sombria de todas fala de um banquete. Tântalo decidiu testar os deuses. Convidou-os para um grande festim e, como prova de sua suposta superioridade, matou o próprio filho, Pélopes, cozinhou sua carne e a serviu à mesa. Queria saber se os deuses perceberiam. Queria provar que podia enganá-los, que estava acima do julgamento. Os deuses perceberam. Todos, exceto Deméter, distraída pela dor da perda de Perséfone. Ao perceber o que havia acontecido, o Olimpo se encheu de silêncio. Não houve gritos. Não houve ira imediata. Apenas a compreensão fria de que Tântalo havia cruzado um limite que não pode ser desfeito. Pélopes foi restaurado à vida. Tântalo, não. Zeus pronunciou o castigo. Não seria morte rápida. Não seria dor intensa e breve. Seria algo mais cruel. Desejo eterno sem satisfação. Fome sem alimento e sede sem água. Esperança sempre próxima e sempre negada. No Tártaro, Tântalo foi colocado em um lago de águas cristalinas. Sempre que tentava beber, a água recuava. Acima de sua cabeça, galhos carregados de frutos maduros. Sempre que estendia a mão, eles se afastavam. E sobre ele, uma pedra suspensa lembrando-o de que o fim nunca vem. Esse é o suplício de Tântalo. Não a dor física extrema, mas a tortura da expectativa. A promessa constante de alívio que jamais se cumpre. Um castigo feito sob medida para quem acreditou que nunca seria privado de nada. E assim, Tântalo permanece. Não gritando, não implorando, apenas desejando. No silêncio do Tártaro, o castigo de Tântalo não precisava de gritos para ser compreendido. Ele estava cercado por tudo aquilo que desejava e, ainda assim, não possuía nada. Essa não foi uma punição escolhida ao acaso. Foi um espelho perfeito de quem ele havia se tornado. Tântalo viveu cercado de privilégios, teve acesso ao que nenhum mortal deveria tocar. Ouviu segredos que não foram feitos para os homens. Sentou-se à mesa dos deuses. E pouco a pouco esqueceu-se de quem era. Seu erro não foi apenas o crime cometido, mas a crença de que proximidade significava igualdade, que intimidade anulava limites. O castigo imposto a ele refletia exatamente isso. A água que recuava lembrava que o que parece próximo pode ser inalcançável. Os frutos que se afastavam mostravam que nem todo desejo merece ser satisfeito. E a pedra suspensa acima de sua cabeça não era apenas ameaça. Era a consciência. A lembrança constante de que o fim existe mesmo quando nunca chega. Os gregos viam em Tântalo um aviso. Bris, o orgulho que ultrapassa a medida, sempre cobra seu preço. Não importa quão alto alguém suba, nem quão perto chegue do divino. A ordem do mundo exige respeito aos limites. Quem os ignora não é destruído de imediato, é consumido lentamente. Por isso, o sofrimento de Tântalo não envelhece. Ele não apodrece, não termina, não se transforma em esquecimento. Ele permanece porque o desejo permanece. A fome e a sede não são apenas físicas, são simbólicas. Representam o anseio humano por mais poder, mais reconhecimento, mais controle, do que jamais será concedido. Tântalo não foi punido por querer, foi punido por querer sem medida. E talvez seja por isso que seu nome atravessou os séculos, porque todos conhecem a sensação de quase alcançar algo, de ver a solução diante dos olhos e ainda assim perdê-la. O mito de Tântalo não fala apenas de um rei condenado, fala da condição humana, quando se recusa a aceitar limites. No Tártaro, o tempo não passa como passa entre os vivos. Não há dia, nem noite, apenas repetição. E nessa repetição, e que Tântalo aprende, eternamente, aquilo que nunca quis aprender em vida, que o privilégio não concede direito, e que nem tudo que se pode desejar deve ser tocado. Assim, seu castigo se transforma em lição, uma lição silenciosa, profunda e incômoda.
sobre orgulho, sobre excesso e sobre saber parar. E enquanto a água recua e os frutos se afastam, o mito permanece vivo, sussurrando algo simples e antigo a quem se dispõe a ouvir. Nem tudo o que está ao alcance foi feito para ser tomado. Com o passar do tempo, se é que o tempo ainda existe no Tártaro, Tântalo deixou de lutar contra o castigo. Seus gestos tornaram-se lentos. Seus movimentos previsíveis. Ele já sabia que a água fugiria, que os frutos se afastariam, que a pedra permaneceria suspensa. E ainda assim continuava tentando, não por esperança, mas por hábito. Esse é o último estágio de seu suplício. Não a dor aguda, mas a repetição sem sentido. O desejo que persiste mesmo quando a razão sabe que não haverá recompensa. Tântalo não é mantido vivo pela punição dos deuses, mas pela incapacidade de abandonar o querer. Os antigos gregos compreendiam bem esse tipo de sofrimento. Sabiam que o excesso não destrói de uma vez. Ele desgasta, consome e esvazia. O mito de Tântalo não fala de um castigo distante, reservado apenas aos arrogantes do passado. Ele fala de um impulso que ainda existe. O impulso de querer mais do que basta, de atravessar limites porque parecem próximos, de confundir acesso com direito. Por isso, Tântalo não é esquecido. Ele vive em cada desejo que nunca se satisfaz, em cada ambição que ignora o custo, em cada promessa de plenitude que se afasta no momento em que parece alcançável. Seu castigo não está preso ao Tártaro. Ele ecoa onde houver excesso. E ainda assim, há algo profundamente humano em Tântalo. Ele errou, pagou e compreendeu, tarde demais. Mas sua história não existe para condenar. Existe para divertir, para lembrar que a medida é sabedoria, que o limite não é inimigo, que aceitar o suficiente é uma forma de liberdade. Se Tântalo tivesse parado, talvez o castigo tivesse perdido a força. Mas ele não parou. E esse é o ponto final do mito e não os deuses. Assim, quando o mundo oferece mais do que podemos tocar, mais do que precisamos desejar, a história de Tântalo sussurra com calma antiga: nem tudo o que atrai precisa ser alcançado. Relaxe, respire fundo. O desejo passa, a medida permanece.